Bem, nós vamos começar com essa aula sobre escatologia. Existem várias passagens nas escrituras que empregam a palavra eschato. A expressão grega é eschatos. Escatologia juntamente com a palavra emera. Essa palavra emera, ela significa dia. Assim temos eschato, emera, ou eschate, emera. Nesse caso, o último dia, usado em João 6:39 e 7:37. A primeira ocorrência se refere ao último dia da ressurreição, um dia escatológico, enquanto que a segunda apenas faz alusão ao último dia da festa de casamento. Temos eschatais emerais, último dia. Mas vossa intenção aqui não é guardar aquilo que eu falei, porque foi apenas explicar um conceito ou uma visão de como essa expressão aparece nas Escrituras. Ela aparece nas Escrituras último dia. O nosso sumário será a morte e o estado intermediário. Quando as pessoas morrem, onde é que vão? Vamos aprender isso hoje, a ressurreição, o reino de Deus, o milênio. E no milênio vamos falar sobre o amilenismo. Eu gostava de dizer que aqui há um erro. Eu não vou falar sobre o amilenismo augustiniano e o amilenismo clássico. Nós vamos aprender sobre o amilenismo, só que dentro do amilenismo existem algumas correntes que tem o amilenismo augustiniano, que é o amilenismo que vem da interpretação de Agostinho de Hipona, um dos gigantes da fé cristã. E temos também o amilenismo clássico, temos o pós-milenismo, mas hoje nós só vamos trabalhar essa questão mesmo. O milênio, onde eu vou falar do pós-milenismo, pré-milenismo e as interpretações desses movimentos quanto à vinda de Cristo. Não vamos chegar a tempo de falar do retorno de Cristo, mas provavelmente eu possa elaborar alguma coisa para mandar para o grupo para vocês lerem. Então, com este tema acima, a morte e o estado intermediário, eu já queria dizer que o termo escatologia, ela vem do grego eschatos, que significa último dia. Nesse caso, sempre que entramos na teologia sistemática, existe uma área de teologia sistemática que se propõe a estudar sobre os últimos dias. Como é que serão? Existem várias interpretações sobre o último dia, como é que serão, como é que vai acontecer, ou a igreja vai passar na grande tribulação ou não, a igreja vai ser liberta da grande tribulação ou não, vamos esperar a conversão em massa dos judeus ou não. Tudo isso vamos aprender hoje. Com este tema acima, inicia-se o estudo da teologia sistemática designada escatologia. A palavra vem do grego eschatos, que significa último. O estudo da escatologia é o estudo das últimas coisas. Estudo sobre o fim dos tempos. Sabemos que a morte é grande problema com a raça humana, que a raça humana se desespera com ela. Todos nós sabemos que um dia teremos que morrer. Eu falo com essa voz viva aqui, mas um dia você vai deixar de ouvir essa voz. Talvez vocês só ouvirão ela gravada. Já não será transmitida a partir de mim mesmo. E por mais que queiramos esconder nossos temores sobre a morte, jamais podemos apagar nossa consciência de que a morte existe. A morte existe e é um fato. Portanto, todos nós sabemos que tarde ou cedo morreremos. Alguns nem chegam na idade dos 40, alguns se chegam nele, precisam dar graças a Deus. Alguns até morrem logo que nascem. E qual é o problema? Onde é que essas pessoas vão? Talvez você pense que o acordar para você porque é resultado da boa vida que você tem, porque tem uma alimentação equilibrada, porque tem várias proteínas, mas não é não. O acordar é simplesmente graça e misericórdia de Deus. Origem da morte. Paulo é claro em sua epístola aos Romanos, capítulo 5. Eu queria pedir que alguém abrisse capítulo 5, por favor, e alguém abrisse Gênesis 2, 16 a 17. Eu vou pedir isso para a leitura de todos. É Romanos 5, 12, 14.
E Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. O que abriu Romanos 5, capítulo 12, 14, pode ler por favor? Amiga, você já conseguiu, pode ler para nós, por favor, irmão. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Obrigado. Paulo é claro nessa epístola aos Romanos, dizer que havia o pecado mesmo antes da lei ser dada por meio de Moisés. O fato da morte prova a presença do pecado, e o fato do pecado prova a presença da lei que tem sido revelado aos seres humanos desde o princípio. A origem da morte é o pecado. O mundo secular analisa a morte como curso da ordem natural. Se você perguntar para alguém que não tem uma visão sobre o pecado, uma pessoa extremamente liberal, ainda que não seja extremamente, mas só partindo do princípio de que essa pessoa seja liberal ou que essa pessoa seja ímpia, você pergunta para ela sobre a morte, ela vai dizer, é um curso natural. Todos nós nascemos e todos nós morreremos. Como isso aconteceu? A um certo momento da história, os homens nasceram e terão que morrer naturalmente. Mas quando você vai nas Escrituras, ou conversando com os cristãos, você aprende que o cristão vê a morte como parte da ordem caída. A morte não é simplesmente um acidente que acontece no cosmos, não. A morte é o resultado ou a resposta do pecado do homem. A morte não era o estado original do homem, porque o homem não foi criado para morrer. O homem passa a morrer, ou morre, através do pecado. Foi a resposta do julgamento de Deus por causa do pecado. Aí eu queria pedir que vocês lessem o texto que nós pedimos, que é Gênesis 2, 16, 17. Quem encontrou, por favor? Pode ler para nós, por favor. 2, 16, 17? Sim. Dê a ordem, ó Senhor Deus, aos homens, dizendo, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que ela comerás, certamente morrerás. Qual é o termo que apareceu aí? Certamente morrerás. Certamente morrerás. Deus não está dizendo provavelmente você morrerá. Deus não está dizendo que do dia que você comer, talvez você morrerá. Deus está dizendo certamente. Então aquilo que Deus apresentou, aquilo que Deus falou para Adão e Eva, é de que se você comer isso, você vai morrer. Você vai morrer. Só que como é que Satanás chega para Adão e Eva? Não, vocês não morrerão. Você acha que vocês vão morrer por causa de comer uma fruta? Você acha? E é assim que Satanás sempre chega aos nossos ouvidos. Porque nós às vezes pensamos que ser pecador é imitar o pecado de Adão e Eva comer da fruta. Não. Cada momento que nós desobedecemos a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, fique no teu lugar, eu vou ser meu próprio Deus. Porque o pecado é, em primeira instância, um ato de idolatria. É você dizer que eu quero ser Deus de mim mesmo, ter a minha própria vontade de fazer aquilo que me vem à alma. Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o fundo de tudo é que eles quiseram ser igual a Deus. Porque é isso que Satanás chega para ele dizendo, você vai ser igual a ele. Por isso é que ele te disse que você não pode comer. Então o pecado em primeira instância não está simplesmente dizendo que não, a pessoa pecou, escorregou, desobedeceu, não.
O pecado é, em primeira instância, um ato de idolatria do coração. É um coração que está querendo ser como Deus. Então, cuidado, nós pensamos que não, o meu pecado ele não afetará Deus. Todo pecado é um ato de idolatria. Todo pecado é querer ser igual a Deus. É você dizer, Senhor, fique no teu lugar e eu vou fazer a minha vontade. Deixe que eu seja Deus de mim mesmo. E você vê, nessa morte que Deus decretou para eles, que certamente vocês morrerão, não está simplesmente a morte física, também está a morte espiritual. A morte física não chegou no momento, mas a morte espiritual chegou. E todo pecado apresenta isso. Você pode não morrer hoje, mas todo pecado, ela apresenta uma morte espiritual. Por quê? É desligamento da relação de Deus Pai com a criatura. E quando o homem peca, o homem não está simplesmente afetando a Deus, o homem está afetando a si mesmo. Porque quando o homem peca no ato da idolatria, é como se você faz uma estátua e você diz, seja meu Deus. É tipo tolice, sabe? É você dizer, deixa eu fazer a minha vontade, deixa eu me sentir feliz nisso que eu vivo. Só que você não se sentirá feliz. Você continuará matando-se a si mesmo. Então o pecado é, em primeira instância, um ato de idolatria. E ela não traz, pode não trazer no mesmo momento a morte física, mas a morte espiritual é um fato. A morte física, ela acontecerá seguidamente. Adão e Eva não morreram no mesmo dia que pecaram. O que foi isso? Graça. Porque um Deus santo como este, ele poderia fulminá-los naquele dia. Poderia matá-los naquele dia. E às vezes chega algumas pessoas, não, como é que Deus é tão mau? Adão e Eva pecaram e logo já expulsou ele do jardim do Éden. Você acha que Deus foi tão mau assim? Olhe para um ser santo. Só que quando você fala de santidade, você está falando a partir de uma mente que está corrompida. Porque nós, quando olhamos na santidade de Deus, nós olhamos a partir de uma lente fusca, porque nós estamos em pecados. Nós ainda somos pecadores, então ainda não conseguimos enxergar a santidade de Deus conforme Ele é. Então pense em alguém que é tão santo, e aqueles que pecaram diante dele, ele tinha toda a autoridade para fulminá-los naquele dia, matar eles, mas Deus não os matou. Deus foi misericordioso. Alguém tinha que morrer para que Adão e Eva não morressem. Você vê a imagem do primeiro cordeiro, não é? O primeiro cordeiro que foi morto para fazer as vestes da Eva. Uma representação de Cristo. Vai lá ler bem Gênesis. Aquela é uma representação do cordeiro que viria a morrer no Novo Testamento. Alguém teve que morrer para que Adão e Eva continuassem em vida. Então Deus foi gracioso naquele momento. Deus foi misericordioso. E Deus tem sido misericordioso com nossas vidas até hoje, porque senão já teríamos sido mortos. Como eu sempre faço nas minhas aulas, eu sempre procuro não só trazer teologia, mas aplicar para nossas vidas. E é tão importante porque toda a teologia que não te leva à adoração não é teologia. Teologia deve te levar a se humilhar, deve te levar a cair de joelho aos pés do grande soberano. A esperança da morte, nós falamos da morte, estamos falando agora da esperança da morte, depois vamos falar do estado intermediário. Todo ser humano é um pecador. Todo ser humano é pecador e por conta disso está condenado à morte. Todos nós aguardamos a sentença, mas para os cristãos a penalidade foi paga por Cristo. O cristão não vai quando vai para o julgamento, o cristão não vai para o julgamento para ser condenado, não. O cristão vai para o julgamento conforme diz o Wayne Grudem, um dos livros que nós usamos. O cristão vai para os julgamentos, melhor, para ver os presentes que ele receberá, para ver o termo que Paulo vai dizer lá nas cartas paulinas, a coroa. Tipo, nós seremos salvos, mas depois de salvo, Paulo vai falar da coroa. Ninguém sabe a coroa. Se é o que? Nós já sabemos
que é aquilo que vamos receber de Cristo, as bênçãos de Cristo. Nós só sabemos que é isso. Mas o cristão não vai para o julgamento para ser condenado, porque Cristo já pagou, já absorveu essa pessoa. Todos nós iremos para o julgamento, mas os cristãos não irão para o julgamento para serem condenados. Eles vão para o julgamento, vão para lá apenas por um período, e não é um estado onde vão viver, não. Eles vão para lá, mas não para serem julgados, porque Cristo já pagou por eles. Os cristãos veem a morte como um momento de transição de um mundo para o outro. Por exemplo, normalmente nós acostumamos nos falar assim, que quando vamos enterrar alguém... Murilo, está tudo bem aí? Normalmente nós acostumamos falar assim, que quando vamos enterrar alguém, está me levando fulano para a última morada. Será que a sepultura é a última morada? Quando você sustenta que a sepultura é a última morada, tua visão está muito fusca. Estamos com uma visão muito nublada. Por quê? A nossa última morada não é ali. Todo cristão, a partir do momento que ele morre, o corpo fica na terra, mas a alma vai para Deus. A alma já fica para lá gozando das venturas do céu. Nós não acreditamos na doutrina da morte, do sono da alma, mas isso vamos falar muito melhor depois. O cristão, conforme Paulo, nessa passagem que nós apresentamos aqui, em Filipenses, que eu vou pedir que vocês leiam em vossas casas, porque aqui vamos ter que correr. Para os cristãos, quando eles morrem, eles já estão gozando das venturas do céu. E o ímpio, quando morre, já está sofrendo no inferno, mas não na plenitude. Tua alma fica lá na terra, mas o corpo já está lá. Lembra quando Jesus conversa com aquele homem lá que estava sendo que foi crucificado com ele? Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não é? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A alma daquele homem, quando morreu, já estava no paraíso. Porém, não é a plenitude do paraíso. Não é a plenitude, porque ninguém vai morar no céu. Essa visão de que nós, quando vamos no céu, tudo... Não, você não vai morar no céu. Você vai morar aqui na terra. Só não sabemos onde, por quê. O céu e a terra será restaurado. É isso que a Bíblia diz. Em Apocalipse você vai ver a Nova Jerusalém, a igreja que desce. Então, tire essa ideia que nós vamos morar no céu. Você não vai morar no céu. Esqueça isso, você não vai morar no céu. Ah, se você morrer hoje, você vai estar lá com Ele. Estará lá com Cristo. Porém, você ainda não estará com o teu corpo glorificado. Você ainda estará lá em parte, a tua alma separada do corpo. Mas, quando Cristo vier na consumação da glória, quando Cristo vier para resgatar os seus escolhidos, aí sim, você estará morando na Nova Jerusalém e na nova terra. Não é no céu, não esqueça isso. Professor, Sim. por isso que Paulo escreve que a morte para o cristão é louco, né? Morrer para mim é louco. A Bíblia ensina que há tanto a morte quanto a ressurreição final, ela é algo da Bíblia. Não é algo que se cria, que é criado pelo homem, não. A Bíblia mostra muito sobre tanto a morte quanto a ressurreição final. É um aspecto dentro da Bíblia. Até os homens no Antigo Testamento, eles criam sobre a restauração do corpo. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. E que no momento certo ele se manifestará. Então, se Jó que está lá, provavelmente Jó é o primeiro livro a ser escrito na Bíblia Sagrada. Se Jó que está lá, está pensando assim, pensando no Redentor. Quem é o Redentor? O Redentor é aquele que redime. Então ele sabe que se eu morrer, eu serei redimido. Estado intermediário, agora sim entramos. Estado intermediário é o tempo entre a nossa morte e a ressurreição final. Quando morremos, todo o corpo vai para a sepultura, como eu já disse. Mas a nossa alma vai diretamente para o céu e fica imediatamente na presença de Jesus Cristo. Cada um dos cristãos estará com a alma sem o corpo. Só dos cristãos estará com a alma sem o corpo. Só assumiremos nossos corpos na consumação do reino de Cristo. Não acreditamos no sono da alma,
ou estado de inconsciência. Quem acredita no som da alma e no estado de inconsciência? Os testemunhos de Jeová, os adventistas, para eles dizem que quando você morre, você está dormindo. Bem, se quando o homem morre está dormindo, vamos falar aquele caso que acontece em Apocalipse. Os santos estão vendo os homens que fizeram tanto mal. Eles estão dizendo: até quando, Senhor? Até quando não julgarás esses homens? Aqueles homens estão mortos. Mas João, na revelação que recebeu, está ouvindo, está dizendo que esses homens estão clamando: Senhor, até quando o Senhor vai ver isso e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai ver isso e não vai julgar esses homens? Então eles não estão mortos. Os caras que estão vivos, os caras que estão mortos para nós, eles estão com Cristo e eles sabem de tudo que aconteceu, dos homens dos flagelos que enfrentaram. E esquece isso que não, eu vou esquecer tudo, não sei o quê. Você vai lembrar. Nós vamos lembrar. Porém, nós já teremos uma mente diferente, já não uma mente corrupta. Porque tem coisa que você pensa, tem coisa que eu penso, que às vezes você fica meio aborrecido. Você não vai querer pensar naquele dia diante de Cristo, você está lá, não vai pensar, não vai acontecer mais. Já não vamos pensar nessas coisas, porque nós estaremos com a mente purificada. O ponto de vista bíblico que experimentamos uma continuidade ininterrupta da existência pessoal e consciente, nós encontramos nessas passagens. É importante que vocês, ao terem essa aula, ao estudarem essa aula, vocês consigam ler essas passagens. Vai ser bom para vocês. Falando do estado intermediário, vocês entenderam que o estado intermediário é o estado que define a nossa morte e a nossa ressurreição. E o cara morreu, ele já está lá, está com Cristo. E essa estadia com Cristo, o corpo na sepultura e a alma com Cristo, esse é o estado intermediário. Está no estado intermediário, ok? Conseguimos compreender? A ressurreição. A palavra grega traduzida por ressurreição significa Anastasia. Pode aplicar o nome da tua próxima filha. Anastasia é lindo, não é? Anastasia significa literalmente ficar de pé novamente ou levantar-se de novo. Ficar de pé novamente é quem já estava de pé. Morreu, ficou de pé de novo. Anastasia. A ressurreição diz respeito ao corpo físico que experimenta a deterioração na sepultura antes de levantar-se de novo para a vida. Às vezes, quando nós falamos de ressurreição, nós esperamos, não, só vamos ressuscitar quando Cristo vier. Não. A ressurreição não é simplesmente aquilo, não. A ressurreição, a partir do momento que o cristão morre, ele morre, ressuscita, está lá no céu com Deus. Já está lá. Então, pare de pensar simplesmente que você vai ressuscitar, não. Ele já está lá com Cristo. E o ímpio, quando morre, o corpo está na sepultura e a alma já está sofrendo lá. Só está esperando o tempo para juntar a alma e o corpo e estar completamente no local onde nenhum homem sonharia estar. Eu não sei, me falam assim, tipo, quando você morre, você meio que você ainda não vê Jesus, você fica, parece, esperando a Jesus vir. Não entendi. É tipo assim, quando você morre, você tipo, não vai direto, assim, você fica Esperando o julgamento. Não, essa do... É que tem aquela passagem que Jesus falou do rico e do Lázaro. Que o rico, ele já estava no Hades, enquanto o Lázaro já estava gozando nos seios de Abraão. Sim, obrigado por essa palavra, por esse texto. Esse é um texto que ele mostra que o rico morreu, já está lá sofrendo tanto que ele quer voltar para avisar a família dele. E Lázaro morreu, também já está lá gozando, tanto é que o rico está querendo que Lázaro coloque um pouco de água no dedo para molhar a boca dele. Então esqueça isso de que quando você morre tem que esperar. Não, a tua alma, quando é ímpia, a tua alma já está lá gozando, já está lá no inferno, porém ainda não está completo, porque a alma e o corpo estão separados, esperando o momento que Cristo virá julgar todos e mandar-te completamente para lá.
E quanto ao cristão, também é isso, está separado. Quando ele morre, o corpo fica na terra, mas a alma é tomada para Deus. Então esqueça isso de que não, tua alma ainda está lá, porque se você pensar dessa forma ali, estaríamos acreditando na doutrina do sono da alma, que não, quando o ser humano morre, ele está dormindo. Ninguém está dormindo, não está dormindo. Nós temos textos que mostram sobre isso. E aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará. Essa é a nossa esperança. Se Deus ressuscitou a Cristo que estava morto, então nós podemos confiar que seremos ressuscitados. Paulo via a ressurreição física de Cristo não como um evento único, mas como o primeiro de muitos por vir. Paulo olhava no evento de Cristo, ele dizia que as primícias dos que dormem. Paulo olha nessa perspectiva não como um único exemplo, não como um único evento, como o princípio de muitos que viriam. O reino de Deus estava presente. A ressurreição, o reino de Deus estava presente. O reino de Deus estava entre eles porque o rei estava ali. As obras de Jesus autenticavam o reino. Vamos saltar esse, depois eu volto nesse slide, porque ele está um pouquinho... Mas tá bom, vamos trabalhar também sobre esse slide para não deixar nada atrás. Nós encontramos às vezes as questões do reino de Deus. Essa na verdade, agora eu lembrei que essa eu vou trabalhar no fim. É o reino de Deus que eu disse lá que eu enviaria para vocês, mas eu estava pensando que não cheguei a fazer, mas já está aqui e vamos trabalhar no fim. O milênio. A palavra milênio significa 1000 anos. Do latim millennium, a primeira referência bíblica sobre o termo, Murilo, coloca o livro do celular na frente, por favor. Coloca o livro do celular na frente. Você sabe que isso é pecado, né, Murilo? Sabe, né? Sabe? Né, Murilo? Você sabe, né? Vamos lá. Murilo, fique descansado, filho. Não quero te aterrorizar, meu irmão. Fique descansado, Murilo. Assista a aula, ok? Sem problemas. Como eu dizia, a primeira referência bíblica sobre o termo encontra-se em Apocalipse 20, verso 4 ao 5. Abra o Apocalipse aí. Todos os posicionamentos pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, vai ser nesses dois versículos. Apocalipse 20, pode ler para nós, por favor. Vi tronos e os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Obrigado. Então, pouco antes desta declaração, do versículo 4 ao 5, nós encontramos a declaração dos 1000 anos. Pouco antes desta declaração dos 1000 anos, lê-se que um anjo desceu do céu, agarrou o diabo e o prendeu por 1000 anos. Fica claro que, ao longo da história da igreja, tem havido 3 principais visões sobre a época e a natureza deste milênio. A saber, amilenismo, esse é o nosso foco agora. Prestem atenção, muita atenção no que vamos trabalhar daqui para baixo. Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Amilenismo. Esta posição descreve a presente era da igreja. Os amilenistas sustentam que, conforme Apocalipse 20, os versículos lidos, que os que reinam com Cristo
por 1000 anos são os cristãos que morreram e já estão reinando com Cristo no céu. Para os amilenistas, o milênio começou com a chegada de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Os amilenistas, eles dizem esta posição, eles dizem que não existe um milênio por vir. Para o amilenista, nós já estamos enfrentando o milênio. Ele não é literal de 1000 anos. Nós já estamos no milênio e já não existe um milênio por vir. Para o amilenista também, ele diz a igreja já está no milênio. A duração exata da era da igreja não pode ser conhecida e a expressão 1000 anos, como eu disse, é simplesmente uma figura de linguagem para um longo período que os propósitos de Deus se realizarão. Para o amilenista, a igreja vai passar pela grande tribulação. Na visão do amilenista, a grande tribulação, a igreja está enfrentando esses problemas, a igreja está lutando a igreja tem enfrentado lutas, e esses são parte da grande tribulação. Então não podemos esperar que a igreja seja levada e depois a grande tribulação. Na mente do amilenista não faz sentido que a igreja é tirada e depois Deus coloca a grande tribulação. Porque a grande tribulação será um teste, ou tem sido um teste para que Deus prove quem são os deles, sabe? Aqueles que não se corrompem, ou para que Deus mostre, não prove, porque Deus sabe. Deus não precisa prova. Para que Deus mostre quem são os deles. Então, na mente do amilenista, esse negócio de esperarmos 1000 anos não existe, porque já estamos no milênio. Para o amilenista também, a prisão de Satanás aconteceu durante o ministério terreno de Jesus. Alguém lê para nós, por favor, Mateus 12, 19. Essa vocês precisam ler. Mateus 12, 19. 12, 19. 12, 19. 29, mentira. 12, 29, desculpa. 12, 29. Pode ler. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? O contexto que está se tratando nessa parábola, quando as pessoas olham para Jesus como alguém que está trabalhando, olham para Jesus não como Messias, mas acusam-no como alguém, que está trabalhando para Satanás. Aí, quando Jesus disse, não é possível alguém entrar na casa sem primeiro amarrar o valente. Para algumas interpretações, o valente nesse texto é Satanás. Aí, para os amilenistas, é que a prisão de Satanás se deu durante o ministério de Cristo. Enquanto endemoniados enquanto a expulsão demoníaca era feita, aquela luta entre o reino das trevas e o reino dos céus, era Jesus amarrando Satanás. Satanás já estava amarrado para os amilenistas. À medida que nos aproximamos do fim, o mal crescerá rapidamente, resultando na grande tribulação e o anticristo pessoal. Para o amilenista, não terá um tempo que vamos viver em paz na terra, não. Para o amilenista, os dias, o mal vai crescendo gradualmente, os problemas, as endemias, as pandemias, a maldade do homem vai crescendo gradualmente. E assim Jesus virá. É como se aquele texto de Mateus que diz sobre será assim como no dia de Lázaro, em Mateus 24 vai dizer assim, que será assim como no dia de Noé, não no dia de Lázaro. No dia de Noé, os homens casavam e se davam em casamento. Será assim. Para alguns, aqueles que eram cristãos, aqueles que eram servos de Deus como Noé, eles sentiam um aperto. Como é possível que esse mundo veja as coisas assim? E o mundo abraça, veja como se nada estivesse mal. Mas para aqueles que são ímpios, eles veem, nossa, vamos esperar o melhor presidente que vai botar o Brasil para valer. Olha, nós esperamos um grande vereador que seja cristão e traga o cristianismo vivo nessa cidade. Mas não será assim. Para o amilenista, não podemos esperar essa paz. Os dias continuarão sendo difíceis. O mal vai aumentar gradualmente. E Cristo virá. E aí Cristo virá. Quando
Não quando a paz estiver estabelecida, mas quando mesmo o mal continuar a crescer gradualmente, o anticristo se apresentando pessoalmente, e aí Cristo virá. Mas tem uma parte que fala também que, não sei, 3 anos de paz, 3 anos de guerra, né? Vamos chegar aí dos 7 anos, um ano. 7 anos? Sim. Vamos chegar aí em 3 anos. Vamos apresentar isso. Mas pode falar. Não, era só isso, a minha dúvida. Como você falou que... Ok. E temos outro, o pré-milenismo. O prefixo pré significa antes. Nesse caso, como é que fica? Antes do milênio. Os pré-milenistas, eles creem que antes do milênio, eles ensinam que antes do retorno de Cristo, antes do milênio, antes da vinda de Cristo, haverá um reino literal terreno de 1000 anos. Antes que Jesus venha, haverá um reino de 1000 anos. Por isso é que é pré. O pré-milenismo é um milênio antes da vida de Cristo. Entendemos? Não está sendo bagunçado? Por favor, vocês entenderam? Digamos que vai ser 1000 anos antes da vida de Cristo. Essa é a visão do pré-milenista. 1000 anos antes da vida de Cristo, haverá um reino literal terreno deste 1000 anos. E conforme diz Arcee Sproul, há 2 formas populares do pré-milenismo hoje. Existem 2 formas populares do pré-milenismo, que é o dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Pré-milenismo pré-tribulacionista. Segundo esta posição, a era da igreja continuará até que de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo chegará a meio caminho da terra e chamará para si os crentes. Quer dizer, as pessoas continuarão caminhando, mas de repente, de maneira inesperada e secreta, entenda bem, de maneira inesperada, 2 palavras que eu estou citando muito: inesperada, secreta. Inesperada, secreta. De maneira que não se espera, e de maneira secreta, Cristo chegará a meio caminho da terra e chamará para si os crentes. Depois disto, Cristo retornará ao céu com os crentes arrebatados na terra. Sabe aquela visão que às vezes acontece nas igrejas neopentecostais dizendo: ó varão, eu pensei que você foi arrebatado, mas se você também é cristão, como é que outro vai ser arrebatado e você vai ficar? Não é possível. Essa visão secreta de que Cristo chegou e arrebatou alguns e alguns cristãos ficaram, não é possível. É assim, para os pré-milenistas, eles traçam que Jesus Cristo virá secretamente, levará pré-milenista tribulacionista, Cristo virá secretamente e levará alguns. Só que as passagens bíblicas mostram que quando Jesus Cristo vier, será um evento único, todos verão. Quando o presidente está visitando uma cidade lá no interior, o que acontece? Toda a cidade sabe que o presidente está chegando. Toda a cidade sabe que o presidente está chegando. Para tudo, às vezes. Há congestionamento. Tira os olhos do teu presidente Bolsonaro. Tira os olhos dos nossos presidentes terrenos. Olha para o presidente dos presidentes. Você acha que ele virá secretamente? Não. Outro sim. Professor, Sim. desculpa, mas e aquela passagem que fala que ele virá como ladrão da noite, inesperadamente? A expressão, não, nós queríamos falar mais para o termo secretamente aqui, tipo tirar secreto. A expressão como ladrão, a interpretação daquele texto como ladrão é tipo você dormindo. Se o ladrão soubesse que você está acordado, ele viria na tua casa. Ele chega quando você não espera mesmo. Cristo virá num momento inesperado, porque nenhum homem sabe. Ninguém sabe que dia que Cristo virá. Como se fosse um piscar de olho, assim. Não é só necessariamente nessa questão, está dizendo também para aqueles que não acreditam na palavra, para aqueles que estão no mundo, porque o cristão sabe, né, pelo intermédio da palavra. Sim, tipo, ninguém sabe o dia que Jesus Cristo virá, nessa perspectiva de que a vinda inesperada no texto de Colossenses que você está tratando,
é que há um problema contextual ali. Alguns diziam, não, Jesus já chegou. Jesus nos deixou. Mas há um problema que Paulo está tratando ali. Mas Paulo está dizendo que ele virá como ladrão. É a visão de que nós precisamos estar atentos. Precisamos ter o senso de urgência. Precisamos estar sempre atentos que ele pode vir a qualquer hora. Pode vir a qualquer dia. Mas esqueça isso se alguém vir dizer, olha, vai vir próximo ano. Fala, sai daqui, a Bíblia não diz isso. Ok? Não data, né? Ela não data. Não data, não. Né? Ela diz que virá. Mas ele não data. Ela anuncia, né? Vamos então, quando os pré-milenistas pré-tribulacionistas ainda dizem, quando isso acontecer, haverá uma grande tribulação. Nesse caso, quando Cristo levar a igreja secretamente, haverá uma grande tribulação na terra por um período de 7 anos, no qual se cumprirão muitos sinais que precederiam a outra vinda de Cristo. A outra vinda de Cristo, nesse caso, o terceiro. Os pré-tribulacionistas, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, eles traçam na vida de Cristo 3 vezes. Primeiro, Cristo veio, morreu na cruz. Segundo, Cristo virá secretamente, nem todos verão. Terceiro, virá para estabelecer o reino. Mas quantas vezes a Bíblia apresenta a vida de Cristo? 2 vezes só. A Bíblia só apresenta 2 vezes. Primeiro ele veio, morreu na cruz. Segundo, ele virá para julgar e levar sua igreja. O grande ajuntamento, só que os pré-milenistas pré-tribulacionistas dizem que nesse período dos 7 anos da grande tribulação, onde se cumprirão tantas coisas, tantos sinais, acontecerá o grande ajuntamento dos judeus. Acontecerá que os judeus se converterão em massa. Só que pense bem, se o Espírito já foi tirado da terra, o Espírito Santo, como é que os homens vão se converter? Ninguém se converte por causa das obras. O Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado. E se não for ele, ninguém vai se converter. Haverá, os pré-milenistas pré-tribulacionistas, eles dizem que haverá muita evangelização eficaz, realizada especialmente pelos novos cristãos. Quer dizer, os judeus que se converterem nesse período que a igreja já será levada, a tribulação, 7 anos difíceis, os judeus que se converterem, eles vão ser grandes evangelistas. Ao final da tribulação, Cristo voltará com os seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Nossa, eu já estou terminando, meu. Espera um pouquinho, varão. 10 minutos. Cara, por favor, espera 10 minutos, não me atrapalhe. Eu estou gravando aqui, irmão. Olha, vocês têm como fazer isso? Você depois faz um corte disso. Você faz um corte. Romano aqui. Digita, né? Edita. Depois dos 1000 anos, haverá uma rebelião, sempre ainda nos 1000 anos, haverá uma grande rebelião e resultará em derrota final de Satanás. Quer dizer, Satanás só será derrotado depois de uma grande rebelião. E suas forças acabarão. Virá a ressurreição dos incrédulos. Vê só, os incrédulos vão ressuscitar depois de tudo isso da rebelião de Satanás e vai acontecer o último julgamento e o começo do estado eterno. Esta posição afirma que a igreja é retirada do mundo antes da conversão geral dos judeus. Mas não bate com as escrituras. É um posicionamento. Eu estou aqui apenas para vos apresentar o pré-milenismo, é isso aqui, mas o pré-milenismo pré-tribulacionista é isso que nós apresentamos. Tem outro posicionamento, que é o pré-milenismo, que ainda é parte do pré-milenismo. É o pré-milenismo histórico. Pré-milenismo histórico ensina que a igreja é a fase inicial do reino de Cristo. Conforme profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, sempre que vocês encontrarem no vosso material, o que eu faço, o que eu escrevo para vocês é Antigo Testamento. A igreja tem vitórias ocasionais na história. Tem momento que a igreja perde, tem momento que a igreja ganha, mas no final a igreja falhará a sua missão.
pré-milenismo histórico diz que no final a igreja falhará sua missão. A igreja perderá sua influência e se tornará corrupta. A igreja perderá sua influência e se tornará corrupta. Isso é o pré-milenismo histórico. Enquanto a impiedade mundial cresce, à medida que se aproxima ao final da era da igreja. Só que nós sabemos que a igreja, como parte dos crentes, ele já é corrupta. É isso que eu falo. Será que não já está corrupta? A igreja já é corrupta. Porque a igreja são os crentes. Nós somos uma esposa de um santo, mas nós somos promíscuos. Nós pecamos várias vezes. Nós falhamos. Nós já estamos enfrentando as lutas que a igreja passa. Agora nós vamos na terceira posição, que é o pós-milenismo. Nós falamos do amilenismo, que para eles o milênio começou desde a morte, ou seja, a chegada de Cristo, morte e ressurreição, o milênio começou. O pré-milenismo, que diz que haverá um reino de 1000 anos antes do retorno de Cristo da segunda vinda, mas a igreja vai ser levada, a igreja não enfrentará a grande tribulação. E também vamos aprender agora sobre o pós-milenismo. Todos aqueles posicionamentos que dissemos sobre o pré-milenismo, pré-tribulacionista, o pré-milenismo histórico, são partes ainda desse bloco do pré-milenismo. Pré-milenismo. Talvez você se pergunte, mas lá o professor só apresentou amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. De onde é que saiu pré-milenismo tribulacionista? Ou pré-milenismo pré-tribulacionista, pré-milenismo histórico? Onde é que saiu? Esses são posicionamentos dentro dessa corrente aqui do pré-milenismo, ok? Fazem parte dessa corrente pré-milenismo. O pós-milenismo já é algo diferente. O prefixo pós significa depois. Ok? Depois do milênio. Então preste atenção nisso. Pré-milenismo, antes do milênio. Amilenismo, já estamos no milênio. Pré-milenismo, antes do milênio. Pós-milenismo, depois do milênio. Ok? É mais ou menos isso, é uma forma fácil de você guardar. O pós-milenismo, depois, o prefixo depois, esta posição tem características distintas para ele. Eles sustentam primeiro que o reino messiânico de Cristo foi fundado na terra durante seu ministério terreno. Esse posicionamento, ele conversa um pouquinho com o primeiro, que é o amilenismo. Você vê que para eles sustentam que o reino messiânico de Cristo foi fundado na terra durante o seu ministério terreno. Do que os amilenistas dizem que o reino de Cristo, enquanto Jesus chegou, o reino já estava ali fundado. O reino já estava presente. Para eles, a igreja é Israel. O pré-milenismo que nós falamos antes, ele diz que a igreja é diferente. Há um plano direito para Israel, há um plano de Deus só para os judeus e há um plano de Deus só para a igreja. Mas o pós-milenismo ele diz, não há distinção. A igreja é o Israel de Deus. Para a igreja, quando está se falando do Israel, o verdadeiro israelita não é aquele que é de lá de Israel. O verdadeiro israelita é aquele que foi convertido por Deus. Ok? Então o verdadeiro israelita, o verdadeiro Israel é aquele que Deus chamou, converteu o coração e caminha com ele. Não é aquele que nasceu lá. Essa é a visão do pós-milenismo. Segundo, o reino é essencialmente redentor e espiritual, em vez de ser político e físico. Para o pós-milenista, Jesus, quando chegou, ele não veio para restaurar um reino físico, um reino político, não. Ele veio para trazer um reino espiritual. Você encontra naquela passagem quando a mamãe está dizendo para Jesus, quando você estiver no teu reino, conceda ao meu filho. Cláudia, para de dormir, por favor. Quando chegar no teu reino, conceda. Quando você chegar ao teu reino, essa parte é para você cortar depois. Quando você chegar no teu reino, conceda um dos meus filhos, um para a direita e outro para a esquerda. Qual é a visão daquela mãe?
é que Jesus veio para restabelecer o reino aqui. Então, meu filho tem que sentar, tem que ser pelo menos um cara que fica ao lado de Jesus. Qual é outro texto que podemos procurar? Em Atos 6, você vai encontrar que os discípulos estão chegando para Jesus: Senhor, este é o reino que o Senhor vai restabelecer a Israel. Qual é a visão desse povo? Essa Cláudia está fazendo barulho. Qual é a visão desse povo? É que se hoje aquele que viria de Davi chegou, mas os romanos continuam nos oprimindo, e ele não está fazendo nada, ele na verdade é rei ou não? Porque a visão desse povo, eles esperavam um rei que chegaria e já destronasse, já pegava pesado com o reino com os romanos que tiveram sitiar aquele local. Só que Jesus chegou, o rei que é rei, está entrando de quê? Está entrando de quê? Jumenta. Porque na visão do povo, se ele viria de Davi, ele tinha que vir com uma espada, com um cavalo para brigar. Porque esse era o rei do tipo Davi. Só que para Jesus, a vinda dele não é para pegar espada, não é para ir diretamente para o povo romano ou para os romanos, não, para o governo romano, não. Então o pós-milenista está dizendo que Jesus veio para um reino espiritual, ele veio restabelecer um problema maior. Ele veio resolver um problema maior, que é o problema da vida do homem, que é o problema da espiritualidade do homem. Não é simplesmente uma mudança política, uma mudança física, não, é mais profundo do que isso. Terceiro, o reino exercerá uma influência transformadora na história. Para o pós-milenista, esse reino gradualmente vai transformando a história, a cultura. Onde o cristianismo passar, ele fará mudança. O pós-milenista ele é otimista, dizendo que ao longo do tempo a igreja exercerá uma influência positiva e redentora na cultura e no mundo. Apesar do tempo de fraqueza que a igreja passa e a corrupção, ele diz que a igreja triunfará finalmente. A igreja sairá triunfante. Por mais que a igreja às vezes passe por essa perseguição, igreja é queimada, cristãos são mortos, mas ela triunfará. Essa é a visão do pós-milenista. Ele diz que a impiedade ela crescerá no mundo gradualmente, mas o cristianismo ele vai vencer.